Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia, um dia cheio de bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, domingo, 16 de abril, a lição 4, ela tem como título Temam a Deus. A lição de hoje tem um apelo urgente dado pelo apóstolo João, que está lá em Apocalipse 14:7, e tem como referência outros livros, como Gênesis, no capítulo 22, versículo 12, Salmos 89, versículo 7, Provérbios 2, versículo 5, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, e Efésios, capítulo 5, versículo 21. O que nós vemos aqui é que Deus diz: temei a Ele e dai glória. Mas o que nós devemos entender como temer? O que nós vemos aqui nessas passagens que temer a Deus é a absoluta reverência que nós devemos ter, respeito a um Deus soberano, criador e mantenedor do universo, um Deus poderoso, e por isso que nós devemos temer a Ele e dar-lhe glórias. E quando nós temos esta visão, nós passamos a temer ao Senhor e não pecar contra Ele. E é tão bom saber que nós temos um Deus poderoso, um Deus amoroso, e que a sua misericórdia dura para sempre. É bom saber que Ele tem assim um propósito para a nossa vida. E lá no hebraico, temor, que quer dizer assim, que a palavra em hebraico é yarach, que quer dizer reverência, é sentir a majestade, o poder de Deus inundando a nossa vida. E a Bíblia, ela é um livro assim, como todo livro, ele nos convida para nós fazermos uma leitura. E quando se trata assim de leitura, há duas abordagens possíveis, Ler para a pessoa se informar, ou ler para entender. E é por isso que essa palavra temer às vezes confunde as pessoas, porque elas deixam assim de ler as Sagradas Escrituras para entender, para observar os capítulos e versículos subsequentes, onde nós vemos as respostas para nossas dúvidas. E o livro de Apocalipse é um tipo de leitura que todo cristão tem que pegar para ler e para entender. E é por isso que ele desafia o nosso intelecto, porque estamos diante de um livro que é melhor, ele é maior que nós, e afinal, o seu autor é o próprio Deus. E em seu escopo, já nesse livro de Apocalipse, ele começou muito antes de nós existirmos, e ele invade a eternidade. E além do mais, o propósito de Deus não é nos informar, mas nos fazer compreender algo, puxar para a nossa inteligência, nossa sabedoria, para nós entendermos a sua mensagem, que Deus faz para que nós, somente aqueles cristãos, aquelas pessoas que são fiéis, entendam aquela mensagem que ele quer passar. E aqueles que são inimigos acham isso uma loucura. E a Bíblia se autoexplica. E Apocalipse é mais do que compreender. É nós fazermos entender para acreditar, para viver e para dar a vida por esta crença. A frase introdutória do livro de Apocalipse, já no seu início, lá ali no primeiro capítulo,
que diz de Jesus Cristo, né? Ou seja, as Escrituras são todas feitas por Jesus, se refere ao Filho de Deus, com quem ele revela o próprio Pai. Ou seja, as visões de João apresentadas neste livro têm a sua fonte em Jesus, e ele é a figura central do livro. O objetivo do livro de Apocalipse para o nosso tempo, nossa geração, é para nos preparar para sermos um povo especial de Deus, para que nós estejamos atentos para o breve retorno de Jesus. E essa é a missão do cristão, de incentivar as demais pessoas, incentivar a humanidade a se unir a esse Salvador e proclamar a mensagem final desse mundo. E dentro desse livro do Apocalipse, existem os planos e propósitos de Deus que desmascara Satanás, que sempre quis denegrir a imagem de Deus, dizendo que ele é um ditador e um tirano. E nesse livro, Deus faz um último apelo com uma mensagem urgente de um evangelho eterno, universal, para toda a humanidade. Portanto, nós somos um povo, hoje, né, para nós sermos assim semelhantes assim àqueles patriarcas, né, de antigamente, né? Nós somos assim mordomos assim de uma verdade real e presente para o tempo do fim. E por isso o Apocalipse fala de 3 mensagens angélicas, onde a mensagem dos anjos possui 3 características, que elas são intrínsecas, né? Que são urgência, abrangência e autoridade. O fato de ser um evangelho eterno, que diz lá em Apocalipse 14:6, como nós já vimos, né, em lições anteriores, nos diz que se trata do mesmo evangelho da graça transmitido por Adão, por Noé, por Abraão e outros. E isso é a toda a raça humana através desse plano de salvação em Cristo, antes da fundação do mundo, que está lá em Apocalipse 13:8. E o anjo que nos fala em Apocalipse, ele já nos diz a primeira coisa importante para todos nós: temei a Deus. Foi a primeira palavra de profundidade que o anjo diz. E aqui nós já vemos e que nós devemos ter um entendimento quanto é a esta palavra, porque tanto Jó, né, quanto Salomão, eles chegaram à conclusão no que quer dizer temer a Deus. E lá eles mencionam que temer a Deus é sabedoria. Está lá no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, e também lá em Provérbios de Salomão, no capítulo 9, versículo 10. Tem a ver com o aspecto assim mental do ser humano, como ter respeito, dedicar-se num culto racional, como fala lá em Romanos 12:1, dar glórias àquele que o criou e o que o mantém, e aquele que mantém também o universo, ter reverência a esse grandioso Deus. O que nós devemos saber que temor e medo são coisas completamente diferentes. Ter medo do Senhor Deus é algo indevido. Deus não representa uma ameaça a ninguém, porque Ele ama a todos. Por outro lado, temê-lo é necessário se envolver pelo menos 3 aspectos, né, da vida do cristão, que são adoração, amor e serviço. E muitas pessoas nos tempos em que nós vivemos têm uma concepção errada, né, sobre este sentimento, principalmente de amor. Infelizmente o amor se tornou-se algo banalizado. Em muitos relacionamentos curtos, né, e superficiais, a palavra amor é usada de forma leviana. E o amor para o cristão passa a temer a Deus
e que é muito importante, porque Deus passa a ser íntimo para aquela pessoa. E ele começa a conhecer esse grandioso Deus e passa a temê-lo, a obedecer-lhe os seus estatutos e mandamentos, porque ele faz isso para o seu bem, para a salvação. E sabe que Deus é soberano, é um Deus de amor, que se envolve em compromisso. E é mais do que isso, é um sentimento. Amar a Deus nos leva assim à direção de fazer a vontade e o querer de Deus, passar a temer a Deus, sabendo que nós amamos a Ele porque Ele é um Deus poderoso, um Deus que tem um propósito para a nossa vida. Já o serviço, né, que é a terceira característica assim, de um cristão que teme a Deus, infelizmente é muito comum ver professos, né, cristãos cujo único objetivo e atividade religiosa que ele exerce é apenas sair de casa e ir à igreja. Ir da igreja para casa e mais nada. Assistir o culto e somente. Bom, e às vezes essas mesmas pessoas até criticam aqueles que quase não vão aos cultos, mas que prestam um serviço enorme para Deus, através de estudos bíblicos, levando pessoas para Deus, para a salvação, visitam irmãos doentes, ajuda, né, ao injustiçado, às viúvas. Isto todos fazem por amor a Deus e temer a Deus. É claro que ir ao cultos, ir à igreja é importante, mas o cristão que presta serviço ao Deus tem que temer ao Senhor e fazer o serviço. A palavra temer na língua grega, que também aparece na lição, que aparece no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse 14:7, que quer dizer, palavra grega, phobeu, muito usado nas Sagradas Escrituras, não no sentido de ter medo, e sim ter reverência e ter respeito a Deus, que Ele é soberano. E no grego essa palavra transmite uma ideia assim, de fidelidade, de lealdade absoluta, né, ao Deus Criador, e uma total rendição à sua vontade, o seu querer para a nossa vida. O verdadeiro temor foi visto, né, na abnegação, na atitude de Jesus Cristo, que embora no céu tenha o poder e a forma de Deus, deixou seu trono da glória e veio a este mundo de pecado e se humilhou, tornando obediente até a morte. E ainda uma morte dolorosa de cruz, que fala lá em Filipenses 2, versículos 6 até 8. Prezados amigos e amigas, a essência, né, para a vitória nossa ao lado de Jesus, nesse grande assim, conflito que nós estamos passando hoje, entre, né, o bem e o mal, entre Deus e Satanás, gira em torno de nós, para nós sermos assim, submissos e nós temer a Deus. Muito ao contrário do que fez Lúcifer, que sempre foi egocêntrico, né? E no céu ele se recusou a submeter-se à autoridade divina, porque o desejo dele, Lúcifer, era de estar no lugar de Deus. Ele queria o lugar de Deus, por inveja, por orgulho, por ambição, pela cobiça. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ter mais sabedoria, entendimento, você passa a manusear melhor as Escrituras, você passa a ler corretamente, né? Você passa também a ter o desejo de temer ao Senhor, você passa o desejo, né, de ser submisso ao Senhor, você passa o desejo de fazer serviços ao Senhor, de trazer mais pessoas para o reino dos céus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo. Você ganha esse presente grandioso de Deus que chama-se salvação.
E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.